Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós estamos na nossa escola dominical, neste domingo, e os nossos presbíteros, irmãos, me pediram para que nesta manhã eu trouxesse uma palavra sobre a Páscoa. Mas sobre a Páscoa propriamente dito, eu já fiz um estudo aprofundado, bem elaborado, daquilo que a gente precisava saber sobre a Páscoa, e eu já enviei esse estudo para o grupo da igreja, tanto em vídeo como em PDF. Então você que tem alguma dúvida ainda sobre a Páscoa, você volte lá nos vídeos, volte lá no PDF, dá uma olhadinha, ok? Tudo bem. Por quê? Porque nessa manhã, queridos, eu vou fazer um paralelo entre a Páscoa, que é a ceia judaica, com a ceia do Senhor. Ok? É por isso que eu preparei aqui, com todo carinho, duas ceias. Tá bem? Tranquilo? Justamente para explicar direitinho aquilo que eu e você precisamos saber, ou precisamos lembrar, ou precisamos entender sobre estas duas ceias. Muito bem. Então o que acontece? Deste lado, quando eu estiver falando deste lado, eu estou falando da ceia judaica ou do Velho Testamento. Quando eu estiver neste lado, eu estarei falando do Novo Testamento e da ceia do Senhor. Muito bem. Vamos lá, então, o primeiro paralelo. Esta ceia aqui, irmãos, é chamada de a ceia judaica. Por quê? Porque aponta ou apontava para aquilo que aconteceu com os judeus. Já esta é chamada da ceia do Senhor. Porque tudo aqui aponta para aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus. Muito bem. Então esse é o primeiro paralelo. A ceia judaica, a ceia do Senhor. Nesta ceia, os elementos desta ceia são o cordeiro assado, o pão sem fermento, ou chamado de pães asmos, as ervas amargas. Na primeira ceia judaica, lá no capítulo 12 de Êxodo, você não vai encontrar o vinho, mas somente os três elementos. Mas depois foi acrescentado o vinho. Tanto é verdade que na noite que Jesus foi traído, no dia que ele comeu a sua última Páscoa, ou sua última ceia judaica, ele pegou o vinho. Muito bem. Então aqui são 4 elementos. Aqui nós temos apenas 2 elementos, que é o pão sem fermento, né? E o vinho, ou o cálice, ok? Muito bem. Nesta ceia, cada elemento tem um significado, ou apontava para alguma coisa. Então, por exemplo, o cordeiro assado apontava ou simbolizava ou tipificava Cristo. Ok? As verduras amargas lembravam o amargor do sofrimento, da escravidão que os judeus enfrentaram lá no Império do Egito. Os pães sem fermentos lembrava a fuga, ou a rápida fuga, ou a fuga apressada do Egito, quando não sobrou tempo para fermentar o pão. Isso está em Deuteronômio 16:3, mas também tem uma conotação de pureza, de não contaminação. Muito bem. E depois foi acrescentado o vinho. Tranquilo. Agora, já nesta ceia, meus queridos, quais são os elementos? Os elementos são, primeiro, o pão e o cálice. Muito bem. Perceba que nessa aqui temos apenas 2 elementos. Nós não temos o cordeiro, porque quem está, o real é Cristo,
tipificava, apontava para Cristo, ok? E nós não temos as ervas amargas, que lembrava do sofrimento. Porque aqui quem toma o sofrimento é o próprio Jesus no lugar dele, ok? Então aqui a pessoa passou pelo sofrimento, aqui não. Aqui quem passa pelo sofrimento é Cristo. Cristo toma o lugar no sofrimento, ok? E o cálice aponta para o sangue de Cristo, que foi derramado em favor dos nossos pecados, para nos lavar e nos redimir de todos eles. Ok? Muito bem, esse então é o terceiro paralelo. O quarto paralelo é esse aqui, ó. Quem participava desta ceia? Então, quem participava desta ceia era todos aqueles que estavam debaixo do pacto, ok? Do pacto que Deus fez. Tudo bem. Quem participa desta ceia? Todos os que confessam Jesus como Salvador e Senhor, que já estão, que já receberam o selo e o sinal do pacto, ok? Muito bem. Aqui também, que é o quinto paralelo, é o dia da celebração. Que dia é o dia da celebração? Então, nessa ceia, o dia da celebração é o primeiro dia da festa dos pães asmos, que dava exatamente no dia 14 do mês de Nissan ou de Abide, ok? Já nessa ceia, o dia da celebração é o primeiro dia da semana. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Por que era no dia 14 ou no primeiro dia da festa dos pães asmos que dava no dia 14? Porque era esse dia, o dia da passagem, ok? O dia que os lembrava da passagem da ira de Deus e da escravidão do Egito. Muito bem. Aqui, por que é no primeiro dia da semana? Porque foi nesse dia que o Senhor passou da morte para a vida. Ou nos lembramos nesse dia da ressurreição de Jesus. Agora, deixa eu fazer uma observação importante aqui neste ponto. E eu queria chamar a sua atenção, para que você prestasse muita atenção nisso, que eu vou te dizer agora, ok? E qual é esse detalhe, gente? Note que, tanto aqui como ali, não é a ceia ou a Páscoa que os lembrava da passagem, mas o dia. É por isso que a ceia tinha que ser feita no primeiro dia da festa dos pães asmos, que era o dia 14. Por quê? Porque foi este o dia que Deus os livrou da ira e da escravidão do Egito. Esse foi o dia que Deus passou por cima. E aí, passou por cima é exatamente a tradução da palavra Páscoa, ok? Então, que Deus passou por cima da casa daqueles que obedeceram, colocando o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Foi exatamente naquele dia que eles foram livres da ira e da escravidão do império do Egito. Da mesma forma, não é a ceia do Senhor que nos lembra da ressurreição, mas o dia, ok? Então, celebramos a ceia do Senhor no primeiro dia da semana, porque nesse dia nos lembramos da ressurreição de Jesus, ou da sua passagem da morte para a vida. É por isso que esse dia é chamado de o dia do Senhor, porque foi esse o dia
que Cristo ressurgiu dos mortos, que mostrou que era Senhor até da morte. Então esse foi o quinto paralelo. Muito bem. Vamos lá. O sexto paralelo é esse aqui, irmãos. Que esta ceia era realizada uma vez por ano. Então no dia 14 do mês de Abide ou de Nissan era celebrado esta Páscoa ou esta ceia uma vez por ano. Muito bem. Esta ceia era realizada todo o primeiro dia da semana. É isso que os historiadores vão dizer, que os primeiros cristãos ou os cristãos primitivos realizavam a ceia todo o primeiro dia da semana, do mês ou primeiro domingo. Ok? Muito bem. Nós agora fazemos uma vez por mês. E no nosso caso, no primeiro domingo do mês. Ok? Mas, agora preste atenção nesse detalhe, não temos nada no Novo Testamento dizendo quantas vezes devemos fazer esta ceia. Só vai dizer que todas as vezes que fizermos esta ceia, estamos anunciando ou proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Ok? Então este é o sexto paralelo. Muito bem. Vamos para o sétimo paralelo. Agora preste bem atenção nesse detalhe também. Esta ceia aqui, irmãos, foi chamada de festa da Páscoa. Porque naquele dia, no primeiro dia da festa dos pães asmos, era imolado o cordeiro pascal. Esta festa também foi chamada de a festa dos ágapes, ou a festa do amor. Exatamente para nos lembrar que nós somos os amados do Pai, que o Pai nos amou de tal maneira que deu o seu Filho amado por mim e por você, e que lá naquela cruz Ele já provou que nos amou para valer. Por isso é chamada da festa do amor, para nos lembrar isso. Que Deus não poupou o seu próprio Filho por amor a nós. Então lembre-se, quando você estiver participando desta ceia, que esta ceia te lembra que você é amado do Senhor. E pelos seus amados, Ele vai fazer qualquer coisa para o seu bem. Ok? Oitavo paralelo. Esta ceia, meu querido, que era chamada a Páscoa, ou a ceia dos judeus, foi substituída pela ceia do Senhor. De modo que nós agora não mais celebramos esta ceia judaica ou esta Páscoa. Agora nós celebramos a ceia do Senhor. Então esta ceia foi substituída por essa. Ok? Então agora não temos mais esta ceia. Nós temos essa ceia. Ok? Então, em outras palavras, a nossa refeição solene é a ceia do Senhor Jesus, não a ceia dos judeus. É a ceia do Senhor que é agora o nosso memorial. É a ceia do Senhor que nos lembra do sofrimento e morte de Cristo. É a ceia do Senhor que nos lembra da nossa libertação em Cristo, ou que fomos redimidos em Cristo, justificados em Cristo. É a ceia do Senhor
que aponta para a vitória de Cristo e nos lembra da nossa vitória nele. É a ceia que nos lembra, irmãos, que nunca mais Deus Pai vai aplicar a sua ira em mim ou em nós, os que fomos libertos em Jesus e estamos em Jesus. Então lembre-se disso, irmãos. A ceia judaica, ela foi substituída pela ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é superior à ceia judaica, ou à Páscoa. Ela somente era sombra do que viria. E quando o real chega, a sombra sai de cena, o representante sai de cena, porque o real chegou, ok? Então, gente, para fecharmos aqui o nosso assunto. Então, no Velho Testamento, nós temos uma celebração. E essa celebração é a ceia dos judeus, ou é a Páscoa. Ok? Que a Páscoa é a ceia dos judeus. Ok? No Novo Testamento, nós temos uma celebração. E a celebração é a ceia do Senhor. No Velho Testamento, nós tínhamos um dia para a celebração desta ceia, desta mesa, deste banquete, que era o primeiro dia da festa dos pães asmos, que dava exatamente no dia 14. Nesta ceia, também nós temos um dia para nossa celebração, e o dia da nossa celebração é o primeiro dia da semana. No Velho Testamento nós tínhamos um memorial, ou essa ceia lembrava os judeus daquilo que Deus fez por eles. Agora aqui nós temos um memorial, que é em memória de Cristo. Lembra que a ceia, ela foi instituída com o objetivo de nos fazer lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Portanto, em memória de Jesus, daquilo que ele fez, agora preste mais atenção em mais esse detalhe. Que tanto o elemento como o dia nos lembra de Jesus, ou daquilo que Jesus fez por nós, ou em nosso favor, o que ele conquistou por nós. Ok? Então, queridos, deixa eu só lembrar você, perceba que ela é superior, porque ela é a ampliação, na revelação progressiva. Aquilo que aponta agora está aqui. Mas tem muita gente que negligencia o que é superior. Portanto, como os judeus, no dia da Páscoa, ele podia estar em qualquer lugar do mundo, ele viria para participar disso. Hoje tem muitos crentes que no dia da ceia, eles não fazem questão de aparecer, porque talvez eles ainda não entenderam, não compreenderam. Por isso, meu querido, compreenda, entenda essas coisas para a glória de Deus e para o bem seu. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, a entendermos isso, para a glória dele e para o bem nosso. Oremos ao Senhor.